Leitura de Salmos. Salmo 88. O Senhor e o grito no fundo do abismo. O que fazer quando o silêncio de Deus parece ser a única resposta para a nossa dor mais profunda? Hoje vamos estudar o salmo mais sombrio da Bíblia e encontrar nele uma fé que não desiste. O autor do Salmo 88 é Emã. Ele era um cantor sábio e também atribulado. Nós vamos ver no Salmo que Emã era muito atribulado. Quem foi Emã? Ele foi neto do profeta Samuel e um dos principais ministros de música nomeados por Davi. Um homem de profunda sabedoria e vidente do rei. O nome de Emã significa fiel. Então, um nome fiel. O seu nome significa fiel. E o Salmo 88 é o testemunho de um homem fiel, que mesmo em meio à escuridão absoluta, continuou clamando ao seu Criador. Esse salmo é o único salmo sem final feliz. Existe zero raios de esperança. Diferente de todos os outros salmos de lamentação, o Salmo 88 termina sem uma nota de louvor ou alívio imediato. Ele conclui com a palavra trevas. O contexto desse salmo: a noite escura da alma. O salmo retrata o sofrimento físico e mental extremo. Emã se sente na mais profunda cova, isolado de amigos e abandonado por Deus. Este contexto providencial nos ensina que a fé real suporta até o silêncio mais pesado. A estrutura do Salmo 88. Nós temos uma súplica ininterrupta dos versos 1 ao 2. O clamor que acontece dia e noite sem cessar. Vamos ler os versículos 1 e 2, que mostra essa súplica ininterrupta, esse clamor que acontece dia e noite sem cessar. Verso 1. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. 2. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então nós vemos que ele faz uma súplica diante de Deus. Ele diz, Senhor. Ele chama Deus do Senhor da vida dele. Ele fala, Senhor, Deus da minha salvação. Ele vê Deus como a sua salvação, como a salvação dele. E ele fala, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. No verso 2, ele pede que a oração dele chegue até Deus. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele está clamando de dia e de noite, mas ele sente que a resposta não está chegando. Por isso que no verso 2 ele suplica que a minha oração chegue até o Senhor, que o Senhor incline os ouvidos ao meu clamor. Essa é a primeira parte do Salmo 88. Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte, ele fala sobre a iminência da morte. Dos versos 3 ao 9, ele apresenta a descrição de uma alma que está farta de males e que está à beira da sepultura. Então, nessa parte 2, ele apresenta uma descrição que a morte está perto, a iminência da morte. A morte
está bem perto dele. Ele fala que a alma está farta de males e à beira da sepultura. Vamos ler os versos 3 até o 9. O verso 3. Porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. 4. Já estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças. 5. Posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes os exclui a tua mão. 6. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. 7. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Verso 8. Aqui a palavra selá é uma palavra que significa pausa. Todos os salmos, mesmo quando o salmo, como esse 88, é uma lamentação, são cantados entre as reuniões. Então, sempre que você lê a Bíblia e você vê um selá, significa que quando eles tocavam esse salmo aqui, nesse pedaço ocorria uma pausa na música. A pausa tem dois objetivos. O primeiro objetivo é uma pausa na música. Isso é uma instrução. Aqui tem uma parada. O segundo objetivo, aquilo que eles estavam cantando, eles paravam para refletir. Então aqui no verso 6 e 7, nós vemos que ele fala no 6 assim: Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Verso 7, sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas. Esses versículos 6 e 7 mostram que a visão que Emã tem a respeito de Deus é que Deus é soberano. Muitas pessoas, quando estão passando por crises na saúde, na vida financeira, na família, quando estão passando por dificuldades, pensam assim: é o diabo que está fazendo eu sofrer todas essas coisas. Não podemos desprezar que o diabo pode oprimir algumas pessoas. Quando lemos o Novo Testamento, nós vemos que Jesus curou algumas pessoas que estavam com doenças porque elas estavam possuídas de demônios. Os evangelhos mostram isso. Porém, não podemos pensar que todo sofrimento vem por causa do diabo. Emã tem consciência de que ele era um líder de louvor no templo. Ele viveu a vida dele servindo a Deus. Ele era neto de Samuel. A descendência de Emã era de uma descendência de pessoas que louvavam a Deus. Então, quando ele se vê nesse abismo, nessa condição de morte que ele fala aqui nos versos 3, 4 e 5, que ele está cheio de angústia, que ele está contado entre os mortos, que ele está posto perto da sepultura, e quando ele chega aqui no 6 e 7, ele fala: foi o Senhor que permitiu que isso acontecesse comigo. Podemos lembrar aqui de Jó. Jó era um homem que era íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal. E foi Deus que permitiu o sofrimento dele. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, em muitos relatos, ele reconhece que Deus permitiu que ele passasse por sofrimentos. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, você pode ver o relato de Paulo dizendo que ele tinha um espinho na carne, que ele orou a Deus por 3 vezes para que Deus retirasse o espinho da carne dele. Mas ele disse que quando ele orou e insistiu, Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. E aqui, o Emã, ele está dizendo: foi o Senhor que me colocou aqui. Versículo 6: puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Ele se sente como quem está em trevas e nas profundezas. Muitos dizem aqui que o Emã, quando ele fala que em trevas, que ele vivia com alguma depressão. Ele vivia nas profundezas. No verso 7, ele fala: sobre mim pesa a tua cólera. Ele está falando que Deus estava pesando a mão sobre ele. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Então aqui o verso 6 e o verso 7 mostram que Emã tem uma perspectiva de que a soberania é de Deus, de que a vida dele é totalmente pertencente a Deus, que Deus poderia permitir que ele passasse por crises, por problemas, tanto no seu corpo físico quanto na sua saúde. E esse Selá aqui, ele dá uma pausa para nós pensarmos que nos dias de hoje, muitos que pregam a teologia da prosperidade não aceitam de maneira nenhuma que o cristão pode passar por doenças, pode passar por crises. Deus muitas vezes permite que existam crises na vida do cristão. E Jó é um exemplo de um homem que era íntegro, sincero, reto e que se desviava do mal e que passou por sofrimentos. Paulo, como nós falamos também, passou por sofrimentos. E Emã, aqui também, relata, ele era líder de louvor no templo, mas ele também passou por esses sofrimentos. Agora o verso 8. Alongaste de mim os meus conhecidos, e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Esse verso 8 mostra que o Emã ficou isolado. Alongaste de mim os meus conhecidos, ou seja, afastaste de mim os meus conhecidos. E fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Algumas pessoas dizem, com base nesse versículo 8, que o Emã era leproso, porque o leproso tinha que ficar isolado, tinha que ficar longe das pessoas. Mas essa tese não encontra fundamento por um motivo. A Bíblia fala que Emã era líder de louvor, que ele ficava no templo, adorando a Deus. Então seria impossível que ele estivesse no templo na hora dos cultos se ele fosse leproso. Se ele fosse leproso, ele não poderia estar entre os levitas. Então esse verso 8, quando ele fala: alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me extremo abominável para eles, fala que ele devia ter alguma questão mental, alguma questão de não ter uma capacidade de estar entre as pessoas, em razão da sua depressão. Então ele fala que estou fechado e não posso sair. Ele tinha alguma dificuldade nessa situação que fazia com que as pessoas se afastassem dele, mas não era a lepra. Agora o verso 9. A minha vida desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Então nós vemos que aqui nos versos 3 até o verso 9, nessa segunda parte do Salmo, ele relata, ele descreve como era o sofrimento que ele estava passando. Mas ele descreve todo o sofrimento e ele sente o peso da mão de Deus sobre ele. Em nenhum momento ele cogita que o que ele estava passando não era de Deus. Ele tem uma percepção. Deus é o único que é Senhor. Ele é o único que lidera a minha vida. Deus ainda está no controle de tudo. E nós vemos aqui que ele pede a Deus
que Deus observe, olhe a situação dele. Agora nós vamos para a terceira parte do Salmo. Nós vamos ler o interrogatório a Deus. Nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Nesse trecho, o Emã faz perguntas desafiadoras sobre a utilidade da morte. Vamos ler aqui os versos 10, 11 e 12. Verso 10. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Ele está fazendo um interrogatório a Deus. Ele está fazendo uma pergunta para Deus. Ele está perguntando: será que se eu morrer, se eu descer à sepultura, o Senhor vai mostrar as tuas maravilhas para mim? Será que um morto pode se levantar e pode louvar a Deus? O propósito de Emã fazer essa pergunta para Deus é dizer assim: Deus, eu sou um levita, eu adoro ao Senhor no templo. E se eu morrer no meio de todo esse sofrimento, como que o Senhor vai mostrar maravilhas para quem está morto? O morto, depois que está morto, ele pode se levantar e pode louvar ao Senhor? Qual a utilidade de o Senhor me ver morto? Esse é o objetivo de Emã. Então, no verso 10, ele pergunta: mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Aqui tem mais um selá. É uma pausa. É um momento de reflexão, de pensar sobre isso. Aí vem o verso 11. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Ele pergunta: quem está lá morto na sepultura pode receber alguma notícia, algum anúncio da benignidade, das bênçãos de Deus, do bem que Deus faz? Ou a tua fidelidade na perdição, aquele que já se perdeu, pode saber da fidelidade de Deus? Aí o verso 12. Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? É possível saber das maravilhas de Deus a quem está nas trevas? É possível alguém que está morto saber da justiça de Deus quando já está na terra do esquecimento? Então nós vemos, essa é a terceira parte do Salmo. Na terceira parte, ele faz um interrogatório a Deus. Ele pergunta: vale a pena que o Senhor permita que eu desça à sepultura? Vale a pena a minha morte? Agora, voltando aqui para a estrutura do Salmo, nós vamos para a última parte, que é o desabafo final. Nós vamos ler os versos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, onde, no desabafo, ele relata que sente um isolamento total e que ele vai dar um abraço, que ele recebe o abraço das trevas. Vamos ler aqui os versículos 13 até o 18. Verso 13. Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Veja que, com toda a descrição do sofrimento dele, ele fala que ele clamava ao Senhor e que ele clamava ainda de madrugada. Tem muitas pessoas hoje que, por muito menos, deixam de louvar a Deus. Tem muitas pessoas que, por muito pouco, dizem: Deus não existe. Deus não vai fazer nada. Eu não vou mais orar. Eu não vou mais falar com Deus. Eu não vou mais para a igreja. Eu não creio mais nele. Emã, com tudo o que nós lemos, ele diz: eu, porém, esse porém é, apesar de tudo, o Senhor ainda é o meu Senhor. Eu, porém, Senhor, clamo a ti. E de madrugada, eu ainda acordo mais cedo
e te envio a minha oração. Verso 14. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? A pergunta aqui mostra que ele não tem a resposta de Deus. Deus fica em silêncio com ele. Verso 15. Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade. Quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Nesse versículo 15, muitos comentaristas dizem que o Emã tinha provavelmente alguma enfermidade, alguma questão de depressão, de saúde mental, que o afetava desde muito jovem. Muitas crises de tristeza, uma visão nublada a respeito da vida, algo, uma inquietação dentro dele. E esse versículo 15 ensina uma coisa para nós. É possível que pessoas que seguem a Deus passem por esses momentos. Muitas pessoas pregam que Deus só traz triunfo. O evangelho que tem sido pregado nesses últimos tempos é um evangelho triunfalista. Só está com Deus aquele que está na mídia, só está com Deus aquele que triunfa, só está com Deus aquele que troca de carro, que troca de casa, que usa roupas novas, que muda de trabalho, que sempre está prosperando e avançando. E o Salmo 88 mostra um levita que adorava a Deus, mas que passa por crises, trazendo para nós uma perspectiva e uma visão de que o cristão também pode sofrer. Inclusive, Jesus não prometeu que nós teríamos uma vida tranquila. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o cristão também pode passar por problemas. O cristão pode ter um filho que de repente nasce com alguma dificuldade, com deficiência, com desafios que precisam ser enfrentados. Deus inclui todos, os autistas, os que têm síndrome de Down, aqueles que têm crises de depressão, aqueles que têm algum problema na saúde. Deus, ele alcança a todos. Deus ajuda e acompanha a todos. Então o verso 15 diz: eu estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade. Então essa doença, essa situação que ele enfrentava, já vinha desde moço. Mas ele, apesar de tudo isso, todo o tempo ele esteve diante do Senhor. Quando sofro os teus terrores, eu fico perturbado. Nessa segunda parte do verso 15, quando ele diz assim: quando sofro os teus terrores, fico perturbado, fala possivelmente de momentos mais difíceis, de crises que ele passava. Ele fala: quando eu sofro os teus terrores, eu fico perturbado. Agora no verso 16: a tua ardente indignação sobre mim vai passando, e os teus terrores fazem-me perecer. Ele entende que é Deus que está permitindo que isso aconteça sobre a vida dele. Verso 17: como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. Ele fala aqui no verso 17 que ele está como se fosse uma ilha. Ele está cercado por essas águas em todo canto, todo dia. E o verso 18: afastaste para longe de mim amigos e companheiros, os meus íntimos amigos. Olha o que esse texto fala: os meus íntimos amigos agora são trevas. Você percebe que esse salmo, ao contrário de outros salmos de lamentação, que sempre tem um final de esperança, esse Salmo 88 não termina com nenhuma palavra de esperança. Ele termina dizendo: o Senhor afastou de mim, deixou longe de mim
todos os meus amigos e todos os companheiros. E os meus íntimos amigos agora são trevas. Eu estou em trevas. Mas, mesmo nas trevas, nós vemos Emã clamando de dia e de noite ao Senhor. Vamos para as aplicações práticas do Salmo 88. Primeiro, fé sem respostas. O Salmo 88 nos autoriza a clamar a Deus, mesmo quando não sentimos a sua presença ou não vemos o final do túnel. O que fazemos quando Deus fica em silêncio? A aplicação prática número 1. Podemos ter fé, mesmo diante da ausência da presença de Deus. Podemos ter fé, mesmo sem respostas. Agora, a aplicação prática 2. Honestidade radical. Deus suporta o seu desabafo, as suas dúvidas e a sua dor. Não mascare a sua tristeza diante daquele que tudo vê. Aplicação prática 3. Persistência na oração. Emã clamava dia e noite. A oração é a prova de que, no fundo, você ainda confia no caráter de Deus. Você ainda confia na bondade dele. Você ainda confia na fidelidade dele, que ele é fiel, que ele responde. Você ainda confia que ele é justo. Ele vê quando você anda no caminho dele e ele tem o tempo de fazer a sua justiça. Assim como ele fez a justiça na vida de Jó. Assim como ele disse para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Todo o sofrimento de Deus tem um propósito. Agora a próxima aplicação prática, a sombra da cruz. Este salmo aponta para Jesus no Calvário, que experimentou as trevas totais e o abandono para que nós nunca fôssemos abandonados. Nesse ponto que fala que o Salmo 88 revela a sombra da cruz, podemos dizer que o Salmo 88 anuncia que quando passamos por crises, por trevas, por escuridão, por sofrimentos, Deus tira do meio de toda aquela escuridão e de todas aquelas trevas uma esperança. Ele tira lições que revelam a grandeza e o poder de Deus. Quando Deus permitiu que Jó passasse por toda aquela situação, ele também foi criticado pelos seus amigos. Ele ficou leproso. Nós tiramos da história de Jó que o homem, o ser humano, pode passar por desafios terríveis, permanecendo fiel a Deus. Quando vemos que Paulo passou por aquele espinho na carne que gerava tanto sofrimento e tanta dor que ele chegou a clamar 3 vezes, dizendo: Deus, retira de mim esse espinho. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava dando força para Paulo. E Paulo foi aquele que escreveu cerca de 80% do Novo Testamento. Deus tirou do meio das dores, do sofrimento que Paulo passou, as escrituras que hoje nos ensinam e que nos fortalecem para seguirmos a Deus. Quantas gerações depois de Paulo têm sido orientadas e inspiradas e guiadas por Deus? E agora o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele perguntou a Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Ele se sentiu em profundas trevas, mas quando Jesus estava ali, abraçando a morte e as trevas, em seguida veio
a sua ressurreição e a plenitude da luz. E o Salmo 88, ele revela um momento, uma vida que vem com trevas, mas que estava dedicada a Deus. Emã sempre esteve dedicada a Deus. Podemos perceber que a vida de Emã hoje traz uma força para nós, traz uma revelação para nós, que podemos seguir a Deus, mesmo diante dos desafios, experimentando a fé e a confiança nele. Agora, a sombra da cruz, este salmo aponta para Jesus no Calvário, que experimentou as trevas totais e o abandono para que nós nunca fôssemos abandonados. Por último, trevas que amadurecem. Às vezes Deus permite o isolamento para que a nossa única fonte de satisfação seja Ele próprio, e não as bênçãos ou as pessoas. Emã tinha em Deus a sua satisfação, tanto que ele clama a Deus dia e noite, logo pela madrugada ele clama a Deus, ele relata todas as suas situações, porque Deus aceita o nosso desabafo. Nós vimos isso numa das aplicações práticas. Deus recebe a nossa honestidade, o nosso desabafo, mas ele permanece sempre com a sua confiança em Deus. E encerrando, nós lemos no verso 1 do Salmo 88, Ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele vê Deus como Senhor da vida dele. Ele vê Deus como Deus da minha salvação, aquele que o salva. Diante de ti eu clamo dia e noite. Que você possa receber força do Senhor, independente das circunstâncias que você tem passado, independente das tribulações e das dificuldades. Não é isso que mostra que você está com Deus ou que você não está com Ele. Muitas pessoas vão dizer: Deus não está com aquela pessoa porque aquela pessoa está sempre sofrendo. Um alerta para os irmãos: nunca julgue alguém, nunca aponte o dedo para ninguém, porque alguém nasceu com alguma deficiência, porque alguém passou por uma crise financeira, por uma situação de desemprego, por uma situação de saúde mental, de saúde física, porque não é dessa forma que Deus se revela aos seus. Deus se revela em que aquele que aceita a Jesus recebe o perdão dos seus pecados. E aquele que segue a Jesus tem consigo o Espírito Santo, que nos ajuda, conforta, consola e passa conosco diante de todas as circunstâncias, todas as situações. E no final, haverá salvação, haverá ressurreição, haverá vida eterna. O Salmo 88 traz a revelação de que podemos seguir a Deus, mesmo diante do silêncio dele. Essa é a expressão mais alta da fé, a plena confiança de que o Senhor continua sendo sempre o único e verdadeiro Senhor, o Deus que salva, o nosso verdadeiro Deus, independente das circunstâncias. Não o adoramos pelas bênçãos, não o adoramos por aquilo que ele nos dá. Se ele faz, ele é Deus; se não faz, continua sendo Deus. Ele é o Senhor por toda a eternidade, para sempre e sempre. E agora, um convite é feito a você que, de repente,
ainda não aceitou a Jesus, aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração, você pode confessar que quer receber a Jesus como Senhor da sua vida, como o único Senhor da sua vida, aquele que vai guiar os seus passos, que vai ajudar você e que vai trazer o perdão dos pecados e a salvação para a sua alma. A Bíblia fala que quando recebemos a Jesus, recebemos o perdão dos pecados, que também recebemos o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em nós. E o Espírito Santo nos ajuda e nos guia até o céu. Ele nos acompanha nessa vida. E quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no céu no livro da vida, que é um livro que fica lá com Deus. E a Bíblia fala que no dia do julgamento final, o livro da vida será aberto. Os que estiverem escritos nesse livro entrarão diretamente no reino dos céus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus, não o confessou, faça essa oração comigo agora, para que você se entregue plenamente a Ele. Ligue o seu pensamento com Deus e fale comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva e aquele que traz a vida eterna. Participe das reuniões que estudam a Bíblia para que você conheça mais a Deus e ore pedindo ao Espírito Santo que ilumine os seus passos para que você conheça o grande Senhor, o grande e único Deus. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos trazer a salvação e a conexão direta com Ele. Dê glória ao Filho, porque Ele veio e morreu por nós. Ele se sentiu um pouco abandonado por Deus quando estava lá na cruz. Ele desceu até as trevas, mas para trazer a luz para todos nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha e nos ajuda a chegar até a vida eterna. Amém e amém.